Uma amiga me fez um pedido que ela falou o seguinte: olha, teve um livro que foi muito importante na minha vida e como você fez esse passado, você podia fazer esse para a gente rever. E aí eu peguei e falei, tá bom, vou estudar. Napoleão Hill, eu acho que a grande maioria aqui já leu, mas eu acho que fazer uma síntese vai fazer a gente relembrar. Aqueles que não leram, de repente vão se interessar em ler. E quem já leu vai recordar as coisas importantes da leitura. Então eu espero que você goste. É lógico que eh, essa revisão, essa organização tem minhas limitações, mas eu espero que você goste. Eu comecei com o seguinte, olha, triunfar. O que é triunfar para você? Então, o, o, os nossos os nossos grandes informam o seguinte: triunfar é alcançar triunfo ou vitória, vencer. Triunfaram os melhores. Ser tomado de grande alegria, exaltar, triunfou com o sucesso obtido. Então, no fundo, essa última frase aí embaixo, ó, o nome triunfo significa vitória. Então, quando a gente vai falar as leis do triunfo, é as leis que nos levam à vitória. Eu, no outro papo anterior, eu falei das 5 leis de Russell do sucesso. Então, é muito parecido, mas tem conotações diferentes. E eu gostaria que você observasse e depois a gente compartilhasse lá no final. Então, Napoleão Hill diz assim: a base do sucesso é que qualquer pessoa pode alcançar o sucesso desde que siga certos princípios universais. Então, a base do sucesso para ele é isso: é que qualquer pessoa pode alcançar o sucesso desde que siga certos princípios universais. E é sobre esses princípios universais que a gente vai refletir. Então, procure repensar isso. Eu peguei, no primeiro detalhe dele, ele fala nessa mente mestra, mastermind. Então, ele fala numa coisa importante que é a importância dos grupos. Então, a gente sabe a importância que tem esse nosso grupo. Mas o que ele sugere é que você pertença a vários grupos e, e você entenda como os grupos podem nos ajudar. Então, pense a respeito disso. Então, esses grupos que ele chama o que ele diz. Acreditava ele que quando duas ou mais pessoas se unem de maneira harmoniosa em torno de um objetivo comum, a energia e a inteligência combinadas desse grupo são muito mais poderosas que a soma das inteligências individuais. Então, o que o nosso grupo de amigos graduados representa em conjunto é muito maior do que se somasse as nossas capacidades. Então, eu acho legal a gente pensar nisso, que os grupos nos fornecem uma energia muito maior para a gente aprender, ensinar. Então, é bom pensar. Aplicação na prática sobre esses grupos. Tá? É, olha o que ele diz. Crie grupos mastermind, que consiste em reunir pessoas com habilidades complementares e objetivos semelhantes para se apoiarem mutuamente.
Então, é basicamente essa ideia. Cada um do nosso grupo aqui tem uma formação diferente, então, mas a gente tem um objetivo semelhante e a gente se complementa. Então, eu acho importante que você pense nisso e ensine para os seus isso aqui também. Então, lembrando que a gente precisa repassar esses conhecimentos. Então, ele diz também: essa aliança estimula o crescimento pessoal e profissional dos envolvidos. Essa aliança, essa formação do Mastermind, estimula o crescimento pessoal e profissional dos envolvidos. Então, todo mundo cresce quando está envolvido nesses grupos. Então, eu coloquei uma imagenzinha aqui que significa isso. Essa aliança estimula o crescimento pessoal e profissional dos envolvidos. Definição de propósito. Então, ele recomenda que se tenha definição de propósito. Ele diz o seguinte: para ele, é de grande importância ter um objetivo principal bem definido. Ter um objetivo principal bem definido. Um objetivo bem definido atua como bússola, orientando ações e decisões da pessoa ao que ela mais deseja. Então, um objetivo bem definido atua como bússola, orientando as ações e decisões da pessoa ao que ela mais deseja, para aquilo que ela quer. Então, ter uma definição de propósito é importante pensar. Autoconfiança. Pense em autoconfiança, o que é para você? Para ele, autoconfiança é um dos fatores mais importantes para o sucesso. Autoconfiança é um dos fatores mais importantes para o sucesso. A confiança em si mesmo é desenvolvida através da autoeducação, da prática e da mentalidade positiva. Pense sobre isso. A confiança em si mesmo é desenvolvida através da autoeducação, da prática e da mentalidade positiva. Então, praticar mentalidade positiva, evitar de ser negativista, né? Ao trabalhar a confiança, a pessoa consegue neutralizar o medo. Eu sempre comento sobre medo, que é o maior obstáculo ao sucesso. Ao trabalhar a confiança, a pessoa consegue neutralizar o medo, que é o maior obstáculo ao sucesso. Pode ser medo do fracasso, da crítica ou da pobreza. Olha o que ele diz. Então você tem que se livrar do medo do fracasso, da crítica ou da pobreza. E ele fala uma coisa que eu acho que ajuda muito: afirmações positivas diárias e praticar ações que desafiem a insegurança. Então, se você quer acelerar essa confiança, lembre-se disso: afirmações positivas diárias e praticar ações que desafiem a insegurança. Então, é você enfrentar os seus problemas. Aí ele fala sobre uma outra coisa: o hábito da economia. Hábito da economia. Olha o que ele recomenda: desenvolver o hábito de economizar e investir com sabedoria é uma característica fundamental de quem alcança o triunfo financeiro. Então, repense aí. Desenvolver o hábito de economizar e investir com sabedoria é uma característica fundamental de quem alcança o triunfo financeiro. Criar um fundo de reserva é uma recomendação dele. Crie um fundo de reserva, tá? É importante. Não é o nosso caso, que a gente já passou dos 70 e tantos, mas
Os que vêm à nossa volta precisam lembrar disso, criar um fundo de reserva. Isso é importante. Poder do hábito. Ele faz uma recomendação especial sobre isso, poder do hábito. A reprodução e a criação de hábitos construtivos são fundamentais para a realização de qualquer objetivo. Lembrando que nós temos uma técnica chamada controle de hábitos. Quanto tempo faz que a gente não vê ela, né? A reprodução e a criação de hábitos construtivos são fundamentais para a realização de qualquer objetivo. Pense nessa técnica e ensine ela para alguém da sua família. É importante isso. Isso inclui hábitos mentais, produtividade e saúde. Então, é importante lembrar que inclui os hábitos mentais, quer dizer, o tipo de pensamento que eu fico alimentando e me envolvendo, como autodisciplina, como é que é a sua autodisciplina? E hábitos físicos, como produtividade e ele chama isso de hábitos físicos. Imaginação criativa. Falar disso para quem fez o dom não tem muito sentido. Mas olha o que ele diz. O argumento é que grandes ideias e inovações surgem da capacidade de imaginar novas possibilidades e soluções para os problemas. Então, olha lá. O argumento para a imaginação criativa é que grandes ideias e inovações surgem da capacidade de imaginar novas possibilidades e soluções para os problemas. Então, quando a gente trabalha com a imaginação lá no nossa tela mental, é importante relembrar isso. A criatividade é um dos recursos mais valiosos de qualquer pessoa. Olha só, a criatividade é um dos recursos mais valiosos de qualquer pessoa. Então, importante a gente pensar. Ele também chama atenção para o entusiasmo. Entusiasmo, como é que está o seu? Olha, coloca a paixão como uma força emocional contagiante. Coloca a paixão como uma força emocional contagiante. Fazer as coisas que você faz com paixão, com gosto. Então, isso é importante porque se transforma em algo contagiante. Focar as coisas positivas pode aumentar os níveis de entusiasmo, o que afeta diretamente o sucesso. Olha o que ele chama a atenção. Focar nas coisas positivas pode aumentar os níveis de entusiasmo, o que afeta diretamente o sucesso. Então, lembrar de cuidar do seu entusiasmo. Uma coisa que todos nós falamos e lembramos e sabemos, a autodisciplina. Ele faz uma recomendação sobre isso e é bom a gente observar. É essencial para manter o foco nos objetivos, superar distrações e ativa atitudes e evita atitudes destrutivas. A autodisciplina é essencial para manter o foco nos objetivos, superar distrações e evita atitudes destrutivas. Então, essas distrações, esses devaneios aqui, a gente tem que procurar evitar. E ele complementa dizendo o seguinte: a autodisciplina é o fator que transforma conhecimento em resultado. Veja, você tem informação, quando você coloca em prática, você vai ter conhecimento. Agora, olha o que ele fala. A autodisciplina é o fator que transforma conhecimento em resultado. Transforma conhecimento em resultado.
E aí eu coloquei uma imagem para você tentar criar uma para você, né? Buscar novos horizontes. É isso que a gente tem procurado trazer para vocês, que você encontre novos horizontes e melhore a sua qualidade de vida. E assim, envolvido nesse giro aí, vamos para nossa colaborações e obrigado pela sua oportunidade. Aquele abraço, gratidão e tudo de bom.